Jesus, aleluia, glória a Deus. Queria saudar a igreja aí, a paz do Senhor. Uma boa noite para todos, para vocês que estão em casa também nos acompanhando. Queria convidar a igreja a ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Aleluia. Nós estamos na semana de santificação, paixão por almas. Queria que você abrisse sua Bíblia aí em 1 Pedro 4:19. 1 Pedro 4:19. Aleluia. Vamos ler. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Aleluia. Vamos erguer nossa cabeça e orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer, Senhor. Agradecer pelo privilégio, meu Pai, de estar aqui te cultuando, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, abrir os nossos corações, que o Senhor possa colocar, Pai querido, aquilo que o Senhor trouxe para cada um de nós. Pai, eu creio em nome de Jesus, que o que vai ser ministrado nessa noite, que o que vai ser louvado é para Ti. Toda honra e toda glória é para Ti. Mas que os corações, Senhor Deus, que vieram para cá quebrantados, que eles possam, Senhor, ser restaurados e voltar para casa, Senhor Deus, cheio do Teu Espírito Santo. Abençoe, Senhor Deus, neste culto, e abençoe aqueles que ainda estão, Senhor Deus, a caminho da Tua casa, que o Senhor os traga em segurança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqueles que crêem digam amém. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, que é aquele que é o Deus do impossível, aquele que reina e que vive para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que muitas famílias ainda crê que o Deus do impossível fará milagres, porque eu creio que aqui tem alguns irmãos, que inclusive eu conheço algum, que ainda está internado, passando por cirurgia, por problemas de saúde, mas eu creio em nome de Jesus, que o Deus do impossível vai operar milagre nesta noite. Aleluia. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível.
Aleluia. Se você crê no Deus do impossível, então curve sua cabeça e clame a Ele nesta noite, porque eu sei que o Deus do impossível vai fazer milagre na tua família, vai fazer milagre na tua casa. Quem crê, diga glória a Deus, aleluia, Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, eu sei que muitos irmãos estão desanimados, eu sei que muitos irmãos estão pulando o barco. Eu quero dizer para você, ei irmão, Jesus está no barco, Ele está lá com você. Não abandone o barco, não. Ele quer que você chegue do outro lado. Então, se você crê no nosso Salvador, no nosso Senhor Jesus, não abandone o barco. Quantos já pularam do barco, achando que o barco não fosse chegar do outro lado? Creia que Jesus está lá com você. Ele vai dizer para você, ei, meu filho, eu estou aqui e eu vou levar você até o outro lado. Aleluia. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco,
pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia, glória a Deus. Esse é o momento de ofertarmos na casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, já deixe preparado aí. Na hora da unção, né? Tá, vai ser na hora da unção então. Aleluia. Então vamos chamar aqui a nossa ministrante da noite, a irmã Elisete. Vamos estar orando aqui por ela. Ergue suas mãos para cá, vamos orar pela irmã Elisete. Que Deus abençoe a vida dela. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está a tua filha, Senhor. Senhor, venha estar nesse momento, Senhor Deus, derramando bênção sobre a vida dela. Que ela seja, Senhor Deus, canal de bênção, Senhor Deus, para todos nós. Usa a tua filha de maneira grandiosa, Pai querido, para que ela venha, Senhor Deus, transmitir aquilo que vem do altar, que venha do trono de Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai querido. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia. Por esse dia, nós devemos glorificar a Deus e agradecer a Deus por mais um dia. E esse dia foi um dia, meu Deus, olhava para o tempo, o sol brilhava mais do que antes. Aquela nuvem de glória, assim, resplandecendo sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro. Não sei se vocês perceberam, mas foi um dia muito tranquilo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nesta noite, Pai, nós te apresentamos, Senhor, a tua igreja, que vieram, Pai, para te cultuar. Vieram, Senhor, para orar. Vieram, Senhor, para ouvir a tua palavra. Porque a tua palavra é vida. A tua palavra é que nos alimenta. É a tua palavra que nos sustenta, meu Pai. E a tua palavra diz que quando tiver 2 ou mais reunidos em teu nome, tu estás presente. E, meu Pai, está aqui a tua igreja. Está aqui a tua congregação, meu Pai, e nós te apresentamos, e desde já, nós neutralizamos agora toda ação do inimigo. Que o Senhor envia teus anjos, guerreiros, aos 4 cantos, lado de dentro, lado de fora, e guerreia nossas causas, meu Pai.
e que os teus anjos sejam liberados agora, e que o teu espírito de sabedoria e o espírito de revelação repouse sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Poder sentar. Eu pensei que o pastor fosse ficar lá em cima, me escutando lá em cima. Ele já está aqui. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia e ler o Salmo 85:6. Nós estamos continuando sobre paixão pelas almas. E nosso tema aqui é Deus manifesta seu poder nos reavivamentos. Né? E nós vamos ler em Salmo, ver o que Salmo diz sobre esse reavivamento. Salmo 85:6. Mas nós vamos ler a partir do 4 para ter melhor esclarecimento. Amém? No Salmo 85, a partir do 4 a 6, diz assim: pode ficar sentado mesmo, por favor. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Em outra versão tem alegria, né? A minha tem regozijo. Então, esse é o texto básico, é o versículo-chave da nossa pregação. Porventura não tornarás a vivificar-nos, a renovar-nos, a reavivar-nos, para que em ti nós nos alegramos ou nos regozijamos, para que o teu povo seja alegre, para que o teu povo fique alegre com o reavivamento, com uma renovação espiritual. Nós trazendo esse versículo para nós hoje, nós podemos dizer, quem da igreja pode dizer, Senhor, não tornarás a vivificar-nos, para que teu povo, para que tua igreja sinta alegre, para que a nossa casa, a nossa família se alegra com esse novo reavivamento, porque eles estão pedindo reavivamento. Aqui no nosso texto que nós estamos lendo, ele diz vivificar-nos novamente. Já tinha no passado, mas agora eles estavam precisando de novo, eles estavam precisando de um renovo, novamente. Como nós estamos sempre precisando de um renovo. A igreja primitiva se caracterizava pelo avivamento. Eles começaram uma igreja avivada. A igreja primitiva, segundo Atos, em Atos 2, ele se manifestou no reavivamento espiritual. Jesus, ele vivia o reavivamento. Ele foi o primeiro, porque Jesus ele fez cura, fez libertação, multidões seguiam Jesus. Onde Jesus ia, as multidões iam atrás. Quando ele subiu ao céu, os discípulos tomaram de conta, porque ele passou para os discípulos essa tarefa de continuar a obra dele. E ele disse, vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço. E os discípulos realmente fizeram. No livro de Atos 2, a gente só passando, a gente não vai ler, mas ele houve, logo no início, a descida do Espírito Santo, o dom de línguas, o discurso de Pedro e o ganho de 3.000 almas
que foram batizados. Em Atos 2, de 40 a 41, a gente vê esse mover, esse movimento, esse reavivamento. Estava no início, a primeira igreja, a igreja primitiva, Jesus tinha deixado eles na terra para fazer esse mover sobrenatural. E eles faziam, eles curavam. A sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas. Isto que é remover, é reavivamento, isso é renovação espiritual. Onde as coisas, o sobrenatural de Deus acontece. Essa é a manifestação de Deus e que Deus quer para nós hoje, a igreja. Eu faço uma pergunta para a igreja. Quando precisamos de reavivamento? A igreja pode responder para si mesma? Será que eu preciso de um reavivamento? Quando eu e você precisa de um reavivamento? Ou a igreja hoje que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nós temos o Espírito Santo de Deus, a igreja de hoje não precisa de um reavivamento? A resposta, eu vou dar a resposta para a igreja. Quando nós houvermos perdido o nosso primeiro amor, nós precisamos de um reavivamento. Sem amor, não tem reavivamento. Nós vamos continuar uma igreja fria, uma igreja calculista, uma igreja egoísta, porque não tem o amor. Se não tem o amor, somos nós. É eu e é eu. Se tiver o amor expande. O amor de Deus é o amor de Jesus. E esse amor nós recebemos quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós recebemos esse amor. E esse amor se manifesta nas obras. Esse amor se manifesta quando nós saímos para pregar as boas novas, para ganhar vida. E esse amor vai se manifestando nas boas obras, em tudo. É o primeiro amor. A igreja primitiva, naquela época, ele estava vivendo aquele primeiro amor. O Espírito Santo tinha descido sobre eles. Ele estava cheio de amor, cheio de manifestação do poder de Deus. E a obra era manifesta. E a igreja, nós hoje, a igreja, precisamos desse amor para que o reavivamento aconteça nas nossas vidas. Eu não estou falando somente da igreja Vinho Novo, eu estou falando geral. Nós tivemos um esfriamento muito grande. E o que foi que aconteceu? Nós perdemos o nosso primeiro amor por Deus. O nosso primeiro amor pelo nosso Pai, pelo nosso Deus, por nosso Jesus, nós perdemos. Aí o poder de Deus não pode se manifestar. A segunda coisa também é quando a igreja não ora. Nós precisamos de um reavivamento. A igreja do Senhor tem que orar. Ele diz que a minha casa é casa de oração. Então, nós precisamos orar continuamente. Nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos orar em todos os tempos. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, nós não nos alimentamos da palavra de Deus, nós precisamos de um reavivamento urgente. Amém, amados? E outra coisa, tem muitas pessoas que não deixaram o seu primeiro amor, que não estão mais vindo nem se congregar. Nós precisamos de um reavivamento urgente. Precisamos da manifestação do poder de Deus, isto é, um reavivamento.
quando você houver perdido o seu interesse pelas almas, você precisa de um reavivamento. A igreja perdeu esse primeiro amor. Nós não buscamos mais as almas que estão perdidas. Nós estamos só vendo que elas estão sendo dissipadas, que elas estão indo embora. Mas nós não procuramos, com medo de chegar na porta de outros, de bater por causa da Covid. E aí já tem a desculpa, Senhor, a gente não vai porque os dias são maus e a gente não pode, né, se contaminar. E esse medo aparece nas nossas vidas. Então, nós precisamos, porque nós perdemos esse amor pelas vidas, pelas almas, de ganhar alma. Nós precisamos, a igreja do Senhor precisa de um reavivamento. Aleluia. Em Atos 16, 31, vamos ler? Atos 16, 31. Vamos ver o que diz Atos 16, 31. Ele diz: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Será salvo tu e tua casa. Nós temos, pelo menos, evangelizado a nossa casa. Nós temos, pelo menos, ganhando as almas que estão em casa que ainda não foi salva. A nossa Jerusalém, que nós temos que começar, pelo menos, na nossa casa, ter o reavivamento começando pela nossa casa, ou nós estamos deixando a nossa casa para depois, e nós não evangelizamos nem a nossa casa, nem os que estão em casa, e muito menos os de fora. Eu sempre conto aqui, já contei várias vezes, meu pai era um grande evangelista, foi um grande evangelista, porque ele só tinha um Novo Testamento, era o que ele tinha, mas estava tudinho aqui, ó, tudinho, o Novo Testamento. Então, quando a gente chegava perto dele, ele numa janela, fazendo assim, ele lendo a palavra, e aí a gente chegava para ele e dizia: papai, me dá um bombom. E olha o bombom que ele dava, palavra. E a gente era criança, mas ele evangelizava a gente desde criança. Papai, eu quero um pão, palavra. Ele não tinha. Ele dava o que ele tinha. Ele evangelizava. Ele nos evangelizava desde de criança, ele nos evangelizava. Cuidar dos seus. Para que não haja, para que nós possamos ter um reavivamento, amados, nós temos que ganhar as almas. E essas almas têm que começar primeiro pela nossa casa, como nós lemos em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É a promessa do reavivamento, que é da nossa casa. Começa pela nossa casa. Essa é uma promessa de Deus para nós. Se nós salvar os nossos, pronto, pelo menos isso, gente, Deus não vai nem cobrar de nós. Mas se nós não oramos, não lemos a palavra, não evangelizamos, nós temos que evangelizar a nossa casa. Eu faço outra pergunta: o que está errado com a igreja do Senhor? O que está errado com a igreja do Senhor? Lá em Apocalipse 2. Em Apocalipse 2, 4, que fala da igreja de Éfeso. A carta à igreja de Éfeso, ele fala: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A carta de Éfeso,
É uma carta que ele descreve com tantas obras que a igreja fazia. A igreja era perseverante, ele elogia a igreja. Mas, porém, achou uma falha na igreja. Não tinha mais aquele primeiro amor. Abandonaste. Eu tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor, abandonou Jesus. Eles não estavam mais com aquele amor quando a pessoa se converte, que a pessoa sai para trabalhar, para evangelizar, e evangeliza no ônibus, e evangeliza em casa. É aquele mover, aquele primeiro amor. E na carta de Éfeso 2:4, ele cobra esse primeiro amor da igreja. Você faz isso, você faz aquilo outro, mas, porém, você deixou o seu primeiro amor. Vocês não ganham mais almas, vocês não dão mais cesta básica, vocês não fazem mais isso, não fazem mais aquilo outro. Deixou o seu primeiro amor. E quando deixa o primeiro amor, amados, nós deixamos quem? Nosso Deus. As obras que Ele coloca nas nossas mãos, nós deixamos. Aleluia. E esse primeiro amor é que nos vitaliza. É a vitalidade espiritual. É a nossa força. É esse primeiro amor que é a força que o Senhor nos dá. Se nós não tivermos mais amor, nós ficamos enfraquecidos. Porque nós não temos mais esse amor de Deus, esse amor de Cristo. E é Ele que nos fortalece, é Ele que é a nossa alegria. No primeiro versículo que nós lemos lá em Salmo, ele diz, para que não tornarás a nos vivificar-nos, para que a nossa alegria volte para ti. Alegria do Senhor, que é a nossa força. Porque a alegria do Senhor, se a gente não tiver esse amor, nós também não temos alegria. É como um amor qualquer, não é mais o amor de Deus. E o amor de Deus faz grande diferença entre o homem ímpio e da igreja. É o amor sobrenatural, é o amor de Deus. Se nossa igreja não se sente o peso da responsabilidade pelas almas, nós precisamos de reavivamento. Não sinto nenhum peso no meu coração para os que estão morrendo sem Jesus. Aqueles que têm Jesus, glória a Deus. E os que não têm Jesus, mas não sinto peso no meu coração. Então eu preciso. A gente só diz misericórdia, Senhor, é o nosso falar. Misericórdia, Senhor, mais um. Misericórdia, Senhor. Nós precisamos, igreja, nós precisamos ser renovados espiritualmente. Nós precisamos desse avivamento. Esse avivamento. E esse avivamento tem que ser pessoal, começando por cada um de nós. Porque quando cada um de nós seja renovado, se cada um de nós formos renovados, a igreja toda vai ser. Se a nossa família for renovada, a igreja vai ser. Se cada família for renovada espiritualmente, com o avivamento, com o poder de Deus, as manifestações de Deus acontecendo, a igreja vai ser reavivada. Porque nós somos a igreja do Senhor. Amém, amados? Convém que eu e você se ponha de joelho e ore, com confissão, arrependimento, buscando o reavivamento. É uma busca. O reavivamento é uma busca. O reavivamento não é esperar. É só esperar, eu estou esperando. A gente ouve falar do reavivamento. Né? Há muito tempo a gente ouve. Uns já passaram e outros estão esperando. Mas a gente
precisa buscar esse reavivamento. Buscar. E com isso nós temos o quê? Nos ajoelhar e orar. E com a confissão, confessar. Porque que, Senhor, eu não estou mais ganhando vida. Senhor, meu amor enfraqueceu. Senhor, eu estou fraca. Senhor, não estou conseguindo nem ir para a igreja. Senhor, eu não posso mais. Senhor, eu não tenho mais esse amor. Confessar e se arrepender, porque nós não estamos fazendo aquilo que Jesus mandou. O nosso amor, nós estamos falhando porque não temos mais amor pelas vidas, pelas almas. Então, Ele manda que nós nos ponha de joelho e ore e faça confissão pelos nossos erros, nossos pecados, porque a culpa de nós não estar reavivado é nosso mesmo, é de nós, é cada um de nós. Quando a gente fala igreja, eu estou falando é individual. A igreja precisa buscar esse reavivamento pessoalmente. Quando eu estou em casa com a família, vamos aqui, meu amado, vamos orar, vamos confessar, né, para que haja o reavivamento. Buscando o reavivamento. Amém? Olha, eu trouxe um rolo de coisa aqui. Se acalma aí. Se acalma, pastor. Vamos ler Zacarias 10:1. Vamos ver o que diz em Zacarias 10:1. Amém? Em Zacarias 10:1, fica antes de Malaquias. Vamos ver o que ele diz. Aleluia. Em 10:1 ele fala: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródia, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Eu vou ler de novo. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e cada um erva do campo. Aleluia. Essa chuva seródia é a chuva, indica que a chuva seródia será a primeira chuva. Deixa eu só ler aqui. Será a maior chuva do que a primeira. Qual é a chuva seródia? A chuva seródia geralmente é o mês de setembro, é o mês de primavera. Acontece em primavera. Setembro, outubro, que é a segunda chuva. A primeira chuva, digamos que é agora que nós estamos vivendo. Essa é a primeira chuva. A chuva seródia vem em setembro, outubro, que a gente diz, olha, é uma chuva para as mangas, é uma chuva para caju, para amadurecer. Não é mesmo? Não é assim que a gente fala? Então, essa chuva seródia será, aqui ele está dizendo que será maior do que a primeira chuva. Mas para que ela seja maior do que a primeira chuva, ele diz, pede ao Senhor. Pede ao Senhor, no tempo da chuva seródia. Pedir ao Senhor, nesse tempo. E é engraçado que eu estou baseado no livro que eu estou lendo, que é Guerreiros dos Últimos Tempos. E ele faz ele conversou, ele disse que Deus mostrou para ele. Deus perguntou, apareceu para ele em revelação e começou a conversar com ele sobre essa chuva. O que significava para nós hoje, essa chuva seródia. Eu achei assim muito interessante sobre o relato dessa chuva.
e ele fala que essa chuva, o que aconteceu entre a primeira chuva, que é essa primeira chuva, e a chuva seródia. Algo acontece entre uma chuva e outra chuva. As primeiras chuvas são essas que nós estamos vivendo, que começa em janeiro, vai às vezes até junho, de acordo com o tempo, né? E a seródia é a que vem depois, começa setembro, outubro. E ele pergunta, o que aconteceu as primeiras chuvas e a chuva seródia? Se há uma primeira chuva que ele está falando do avivamento. A primeira chuva está falando do avivamento. Essa primeira chuva, porque se há a primeira chuva, quer dizer que também houve um reavivamento no passado. Já houve um reavivamento no passado. A primeira chuva já passou. Quando Zacarias diz que é para pedir chuva, e essa chuva vem ser a seródia, porque já é a segunda etapa do reavivamento, o qual nós, igreja, estamos esperando esse reavivamento. Que vem a chuva seródia. É a chuva que virá, a chuva seródia. É o avivamento que virá. A primeira chuva já passou, que é os grandes avivamentos, começando desde a igreja primitiva e até há poucos tempos também teve muitos avivamentos, Canadá, Estados Unidos, que os irmãos já falaram aqui sobre esses avivamentos. Mas a expectativa da igreja hoje é sobre essa chuva seródia, que Zacarias manda que pedimos. Pede ao Senhor, chuva no tempo da chuva seródia. E peça muito. E ele diz, peça que as nuvens dá aos homens aguaceiro. Mas para inundar a cidade, para as pessoas ficarem desabrigadas, não. Olha, nossas vidas, que o nosso coração se encha, que nossos corações sejam avivados pela manifestação do poder de Deus, de amor pelas almas. Que é isso que a igreja hoje, eu não estou falando somente da igreja Vinho Novo, mas as igrejas, nós, o corpo de Cristo, estão precisando de um reavivamento, de amor, de Deus retornar o seu amor. Mas para isso nós precisamos buscar, nós precisamos orar, nós precisamos confessar aos nossos erros. A chuva que... O que acontecerá entre as duas? É interessante. O que acontecerá entre uma chuva que já passou, e podemos, quando eu estou dizendo a chuva que já passou, é avivamento, já estou referindo o espiritual. Eu expliquei a primeira chuva que nós estamos passando, de janeiro para cá, né, que é a nossa chuva normal, mas quando eu estou falando que o avivamento já passou, já estou referindo ao espiritual, e que nós também aguardamos a seródia, né, que é o reavivamento, que a igreja espera. Eu creio que toda a igreja já ouviu falar do reavivamento. E o que acontece? E ele ficou falando com Deus, e Deus explicando para ele. E Deus, ele fez uma ilustração. Ele disse, quando a chuva, de um tempo, das primeiras chuvas, para a chuva seródia, há um tempo. Não há um tempo? Se por exemplo, encerrar agora essa chuva, nesse mês, hoje já fez um dia maravilhoso. Até chegar a setembro, não há um tempo? Há um tempo, há um longo tempo. Então, durante esse tempo, o que foi que Deus explicou? Ele disse, olha, Deus, ele me explica tudo direitinho. Ele explicou que essa chuva, que assim como o vapor vai surgindo, o vapor vai levando para o céu para formar as nuvens,
não é isso? Isso se chama de condensação, que nós já demos isso. Eu dei há muito tempo, mas eu me lembrei quando eu li, de condensação. É o vapor subindo para formar as nuvens. E ao tempo, quando chegar em setembro, que é a chuva seródia, outubro, setembro, é devolvida essa chuva para molhar a terra. E ele faz uma ilustração. O que é a chuva, como se diz, o reavivamento, aqueles que já passaram, o avivamento que já passou, com esse avivamento que vai chegar. E sabe o que nós precisamos de fazer? Oração. Sabe o que nós devemos fazer? Pedir para Deus. É o que Zacarias diz bem aqui. Lá no texto que nós começamos, ele diz: será que o Senhor não vai se esquecer da gente, não vai trazer um avivamento? Nós estamos precisando. Será que a ira de Deus vai continuar pesando sobre as gerações? Mas quando chega em Zacarias manda que a igreja pede. Olha, pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródia. É no tempo das chuvas seródia. Nós não vamos pedir para o Senhor essa chuva que alaga a cidade. Nós temos que pedir chuva espiritual. Nós temos que pedir a chuva do reavivamento. E pedir, Senhor, derrama o avivamento. Isso é todos os dias. Nós vamos começar, amados, pedir em casa. Eu quero viver essa chuva do reavivamento. Eu creio que eu vou ter a igreja. Então, nós temos que começar a orar já. Desde já, a gente vai começar a orar, pedir para Deus essa chuva seródia, que é a chuva do reavivamento que nós estamos esperando. É que vem. Porque as primeiras chuvas, como o Zacarias fala, essa primeira chuva já foi. Não há mais. Nós estamos esperando. É de um tempo para o outro. E esse tempo da primeira chuva, dos primeiros avivalistas, dos primeiros já passaram. Nós temos que agora clamar, orar, buscar o Senhor para vir a chuva seródia para a igreja. Para que as almas sejam salvas. Para que o amor de Deus retorne para nós, para a igreja. Porque sem amor, nós não vamos chegar ao lugar nenhum. Amém, amados? Aleluia. Aí ele fala aqui, amados, que a chuva não pode descer outra vez até o vapor, né? A primeira chuva, o vapor sobe. Ele diz, a chuva não pode descer outra vez até o vapor da terra ter alcançado as nuvens. A chuva seródia é o retorno das nossas orações. Quando nós orarmos ao Senhor, no tempo seródia, Ele vai devolver para nós. Aí vai ter o avivamento. A igreja vai começar a ser avivada. O homem vai começar a ser avivado. O Senhor está falando em Zacarias. O reavivamento não virá a menos que você ore por uma tempestade. Nós temos que orar por uma tempestade. Mas essa tempestade é espiritual, viu, amados? Não vai orar pela tempestade para inundar a cidade, né? Alagar as ruas. Eu estou falando espiritualmente. Eu estou falando que a tempestade do Senhor venha sobre nós, sobre a igreja, sobre as nossas vidas, sobre nossos corações. A tempestade do Senhor, para que haja avivamento. O reavivamento da igreja. Amém? Em Atos 10, 4, ele fala sobre Cornélio. O homem observou claramente durante uma visão, acerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus
que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou: quem é o Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Orações, orações. Isso quer dizer que as nossas orações sobem como oferta memorial diante do Senhor. E é por isso que nós temos que orar. É por isso que a igreja tem que orar. A igreja ora. A igreja tem que estar orando. A igreja ora sem cessar. Nós temos perdido esse costume de estar orando, porque o tempo não deixa, mas a igreja ora. Orarmos por um avivamento, obteremos reavivamento. Se orarmos pela cura, obteremos a cura. E assim, outras coisas que quando nós oramos, nós vamos ter aquilo que mas nós temos que orar. A igreja tem que orar. Aleluia, glória a Deus. Pelo que as nossas orações irá subir como vapor. Olha como nossas orações. Assim como a terra, né? No espaço do tempo. O vapor sobe da terra para formar as nuvens. E as nuvens voltar de novo com a chuva. E ele diz que as nossas orações, ele subirá como vapor em nuvem e irromperá em chuva de avivamento, de reavivamento. A chuva seródia é a soma total de orações, de todas as orações da igreja do Senhor. Olha como é interessante, amados. Deixa eu falar mais uma vez. A chuva seródia é a soma total de oração de todos os santos que subiu e é derramada sobre a terra. Quer dizer, quando nossas orações sobem, quando nós começamos a orar pelo avivamento, as nossas orações estão subindo. No tempo seródia, Deus vai devolver. O avivamento da igreja depende da própria igreja, depende das orações, depende das orações. Eu tenho mais 5 minutos ali. E eu faço outra pergunta. O que acontece quando chega o reavivamento? Nós já oramos, já clamamos, já pedimos para Deus alargar o nosso coração, Senhor. E agora? Chegou o avivamento. Chegou o avivamento. E agora, igreja? Você está preparado para receber o reavivamento? O povo de Deus está preparado para ser reavivado? Você sabe o que é reavivamento espiritual? Amado, o reavivamento espiritual, ele quebra a ordem do culto. Hoje o irmão subiu aqui, deu a abertura, louvou ao Senhor, ia tirar o dízimo e a oferta, mas como nós estamos sem uma santificação, deixou para na hora da unção. Uma programação programada. Há uma programação que é feita no culto, que é feita pelos homens. Mas a palavra de Deus diz que quando o Espírito do reavivamento, o Espírito de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus se manifestar, é quebrado toda essa ordem. Porque quem entra em ação é o próprio Espírito Santo. É Deus que entra em ação, Ele entra em cena. Assim que nós chegamos aqui, foi para o encontro, era aquele mover, aquele sobrenatural, e era bom demais, e a igreja cheia. Eu creio que a gente já passamos por um avivamento bem leve, né? Mas o que estamos falando aqui é mais do que isso. E tinha uma menina, a Luciana, muitos aqui conheceu a Luciana.
E Luciana sentada ali no meio dos bancos, e aqui o louvor ali, o sobrenatural de Deus, a glória de Deus enchendo o templo, tal, era aquele mover. E ela vinha pulando, lá do meio do banco, vinha pulando. Ela era do Ministério de Dança. Chegava aqui e ela começava a dançar, cheio do Espírito Santo, o mover de Deus. Um dia o apóstolo Edson gostava de sentar ali do outro lado, ali bem aqui, na direção da porta, um banquinho. Ele gostava de sentar. Ele já tinha dito para Deus que ele não iria subir aqui no altar se Deus não desse palavra para ele. Eu estava me arrumando para vir para cá e Deus me deu uma palavra, me deu um versículo. E aí só me deu e eu continuei. E Deus tornou, vai e escreve esse versículo e dá para o meu filho, porque ele está esperando. E aí eu anotei rapidinho, eu saí do meu quarto, fui lá, anotei tudinho o livro, abri a Bíblia que ele já tinha me dado e me deu, anotei e deixei no bolso. Eu vinha para cá, ele está ali sentado. Quando eu cheguei, ele já estava sentado ali. E eu entrei, voltava, e eu sem querer dar um versículo para pastor, meu Deus. E aí eu disse, Senhor, não. E aí Deus disse assim, dá, que ele está esperando. E eu dei, eu passei e disse, olha aqui que mandaram para ti. E aí eu deixei, e aqui o louvor acontecendo, e já estava na hora de ele subir. E aí eu sei que eu não sei nem se... eu só vi que ele leu. O sobrenatural de Deus, porque quando Deus está na história, Ele quebra os paradigmas da igreja. A rotina é quebrada da igreja, porque é Deus que entra em cena. E Ele pegou e veio para cá, e Ele não pregou nesse dia, Ele pegou o versículo e leu. Depois que Ele leu, Ele fez apelo. E Ele pescou muitos peixes nesse dia. Porque não depende de nós. O reavivamento, amados, é Deus que vai nos trazer. É o poder dEle que vai se manifestar. E foi só isso que Ele fez. Ele não precisou pregar 40 minutos que eu já estou aqui, que Ele já está me... Ele não precisa disso, Ele só precisou de um versículo. Porque quando Deus Ele quer trabalhar, só um versículo. E Ele nem pregou, Ele só leu. Ele não pregou nesse versículo, porque não deu tempo de Ele meditar, não. Ele só leu, chegou aqui, leu. E fez o apelo, que era de costume. Pronto. E o povo começou a se levantar, e aí foi que ele foi orar, e Deus moveu. A manifestação do poder de Deus. Amém, amados? Então, quando o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta, ele quebra a ordem do culto. Ele quebra a ordem do culto. Porque quando Deus entra em cena, e quando Deus se faz presente, sempre haverá alterações. Sempre haverá alterações. E em todo reavivamento espiritual, são inevitáveis, são interruptos, são improvisões e alterações. Há alterações, porque é Deus que está, é o Espírito Santo, é o mover dele, manifesta. Se nós chegarmos, que eu creio que nós vamos chegar, e quando o apóstolo aqui começar a dançar, descer para dançar, não fica escandalizado. Os meninos de louvor ou então começar o culto diferente. Esteja preparado para isso, amado. Porque logo, logo, eu creio que o mover, o reavivamento de Deus virá para nós. Em nome de Jesus, mas nós temos que buscar. Amém? O reavivamento não é para os incrédulos. O reavivamento é para a igreja. Não é para os homens ímpios. Não é para aqueles que não crêem. É para nós,
os crentes, é para nós que já recebemos o primeiro amor. O Senhor vai nos reavivar. Ele vai nos reavivar, amados. O próprio Deus, o próprio Deus, que precisa, nós precisamos ser reavivados, porque pelo poder de Deus que se manifesta em nós, os mortos vão ter que ser ressuscitados, até os crentes espirituais que estão vivos precisa ser reavivado. Portanto, o reavivamento espiritual começa entre o próprio povo de Deus. Começa por nós. É por isso que eu estou dizendo, é através da oração, é a busca que nós vamos receber o reavivamento. Para encerrar aqui, né, o salmista exclamou: não tornarás a viver, a nos vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti, não tornarás, que foi o nosso versículo-chave. Ele estava buscando. Será que Deus se esqueceu da igreja? Será que nós não vamos mais ver aquele mover que a gente via antes? Que nós só estamos agora lendo só nos livros? Se eu quiser entender, eu vou ter que comprar um livro. Será que só aqueles que receberam, nós, a igreja, hoje não vamos receber? Eu estava... um seminário que teve semana passada, no final de semana, e tinha um missionário que estava dando palestra. Eu não estava bem, mas eu só passei e escutei. Ele falando, ele é de Juazeiro do Norte, no Ceará, e ele é um missionário, ele estava dando palestra, né, numa conferência. E esse missionário diz que ele faz muito, ele, a esposa e a equipe, né? E não somente aqui no Brasil, mas em outros países. E um dia ele foi convidado para dar uma palestra, e quando ele chegou lá, tinha mais de 70 pessoas, pastores, missionários, e para surpresa dele, primeiro, eles perguntaram o que estava acontecendo, né? A obra que ele estava fazendo estava sendo muito falado nos outros lugares, nos outros países, e eles vieram saber. E ele contou, na simplicidade. Eles fazem necessidade nos matos, eu também faço, né? Ele falando. Ali eu como nas cuias, eu faço isso, na simplicidade. Mas na hora de fazer as coisas de Deus, tem que fazer as coisas sérias. E com isso, ele estava, o mover, o sobrenatural de Deus estava tremendo lá na vida dele. E aí ele perguntou, o que eu fiquei, assim, mais radiante? E ele perguntou, e vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Lá tinha vários estrangeiros, pastores, missionários estrangeiros. E ele perguntou, o que vocês fazem aqui? Que vieram ouvir ele, que vieram pegar esse testemunho. Nós ouvimos dizer que é no Brasil que vai ter o reavivamento. Isso foi pouco tempo agora. Nós ouvimos os estrangeiros vindo, porque eles ouviram falar que o reavivamento, igreja, vai começar no Brasil. E nós sabemos disso. Eu já sabia, eu já ouvi falar que o reavivamento do Brasil, inclusive aqui no Maranhão, na cidade de São Luís. E eu disse, olha, e aí eu disse, meu Deus, Deus trouxe a luz. Eu disse, meu Deus, no tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, os judeus não estavam preparados para a chegada de Jesus. Estava preparado? Não estava. Não receberam. Jesus fez uma encenação, Jesus fez ali algo para Jesus nascer. Veio os magos, veio os pastores, veio as ovelhas para adorar, veio mais ou menos os judeus.
Quantos magos vieram para adorar Jesus? Porque vieram, os judeus nem... E eu faço essa pergunta, e nós, igreja, hoje, estamos preparados para esse reavivamento? Igreja, nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar para que, quando o reavivamento vier, nós não estamos como os judeus estavam. Eles não estavam preparados. Ouvia falar do Messias, mas no dia que o Messias veio, os judeus nem fizeram questão. Os reis magos vieram, olha, eu vi a estrela está aqui em Jerusalém, mas eles não. Os magos foram embora com a informação dele, a busca do menino Jesus, e os judeus não. Assim é a igreja tem que se despertar para a chegada do reavivamento. E nós temos, para encerrar, pastor Edson, nós temos 3 resultados do reavivamento. A salvação, o julgamento e o resultado. A salvação das almas. São os 3 resultados do reavivamento. As vidas vão ser salvas. E vai ter julgamento. Porque aquele que se opor contra a obra do Espírito Santo vai ser julgado e fulminado, como aconteceu com Ananias e Safira. Ali foi um julgamento de Deus contra aquele casal que se opôs com mentira, com roubo, com tudo que não presta. Ele foi punido ali, na frente de todos, eliminados. Eles foram eliminados. Esse é o julgamento de Deus. Ninguém pode se opor no reavivamento. Quando Deus vier com o reavivamento, tenha cuidado. Não, eu estou dizendo que tenha cuidado para poder, já vem hoje. O resultado, quando chega o avivamento, os frutos aparecem. Há frutos. Em pouco tempo, não precisamos 50 anos para que a igreja tenha 300 pessoas ou 400. A multidão vem. Essa igreja aqui não vai nem caber mais. Nem o pastor vai mais alargar também, né, pastor? Sabe o que nós vamos fazer? É colocar telão ali na praça, ali onde os ônibus, ali da Santa Rosa. Lá no Mangueirão vai outro telão, pastor Edson. E vai ser, lá no Araçagi é outro telão. E as pessoas vão chegando, e o avivamento, e vai chegando, porque a presença de Deus, a manifestação do poder de Deus, ele atrai. Jesus atraía, amados. As obras, as boas obras e o nosso amor. E é o nosso amor que atrai, porque é o amor de Deus. Quando nós estivermos cheios do amor de Deus, pelas vidas, nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus, mas nós precisamos, amém, amados? E o pastor já ficou em pé, glória a Deus, e ele já sentou de novo. Vamos orar enquanto o pastor se trabalha. Pastor, Senhor, só orar, fazer Senhor, feche os seus olhos, vamos orar para que Deus... Vamos orar pedindo para Deus esse avivamento. Ore agora para que Deus traga o renovo, o reavivamento, traga essa chuva seródia, que essa chuva seródia é o amor de Deus que derrama sobre a tua igreja. Meu Pai, é o teu amor, que teu amor seja derramado sobre a tua igreja, meu Pai, que esse teu amor, meu Pai, que Senhor, porque a tua palavra, o Senhor amou tanto o mundo que deu seu próprio Filho, e nós, ó Pai, nós somos omissos, nós estamos omissos quando o ganho de vida, de ganhar almas para Ti, meu Pai. Senhor, nós perdemos nosso primeiro amor. Senhor, perdoa, meu Pai. Perdoa porque nós não sabemos, ó Pai, Senhor,
a culpa, nós temos culpa, nós temos, ó Pai, nós precisamos, ó Pai, de nos reconciliar, precisamos te confessar, precisamos de nos arrepender, Pai, porque nós deixamos esse primeiro amor, e esse primeiro amor que traz o reavivamento, Senhor, torna para nós esse primeiro amor, Senhor, para que no tempo, Senhor, porque nós vamos orar pelo um reavivamento, Senhor, porque não está longe, o reavivamento não está longe, está perto, e o Senhor tem pressa que a tua igreja, Senhor, aviva a tua obra no nosso meio, aviva a tua obra, e nós oramos pelo um reavivamento, nós oramos que a tua igreja seja cheio de amor pelas vidas, cheio de amor pelas almas, e nós precisamos, Pai, desse reavivamento, a igreja cheia de poder, cheia da manifestação de poder, meu Pai, é que nós oramos, Pai, e já te agradecemos, Senhor, pelo teu reavivamento nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor Edson.